Beleza, pessoal? Vamos para mais um curso de Física 3. Nessa aula, vamos abordar a chamada Lei de Gauss. Bom, para a gente entender como é a Lei de Gauss, primeiro assim, até agora a gente praticamente já viu tudo sobre eletrostática. A gente já sabe calcular campo elétrico, a gente tem uma expressão para calcular campo elétrico, então praticamente a gente sabe resolver qualquer tipo de problema de campo elétrico. Porém, como a gente já viu em alguns exemplos, a gente vai chegar em alguns casos que é bem trabalhoso resolver pelaquela expressão que a gente tinha encontrado, e muitas vezes a gente nem vai conseguir. Então, dadas certas condições, a gente consegue facilitar o cálculo do campo elétrico através de uma coisa que a gente vai aprender que chama Lei de Gauss, mas é devido a algumas certas condições muito específicas. A gente consegue utilizar a Lei de Gauss, ela é sempre válida, porém eu não vou conseguir utilizar ela sempre, porque também fica muito complicado às vezes. Bom, Lei de Gauss. Para a gente começar, então, a gente vai recordar um pouco como é que era a expressão para o campo elétrico para uma carga pontual na origem. O campo elétrico era basicamente 1 sobre 4πε0, que dividido pela a distância da origem até o ponto que eu estou calculando o campo elétrico na direção R chapéu. Então, agora a gente vai imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu brinde essa carga por uma superfície S fechada, e que eu tenha saindo dessa carga uma certa quantidade de campo elétrico. Se eu for imaginar as linhas de campo elétrico aqui está em preto, a gente e eu pegar a quantidade de linhas assim, vamos imaginar a quantidade de linhas por área assim, eu vou ter uma densidade, digamos assim, de linhas por área. A partir dessa ideia, a gente vai definir o que a gente chama de fluxo, que é eu pegar um pedaço de área e contar mais ou menos quantas linhas furam esse fluxo, esse elemento de área. Então, podemos definir o fluxo E através de uma superfície S da seguinte forma. O fluxo, a integral de fluxo vai ser definida como uma integral na superfície de E escalar dA. O vetor E e o vetor dA vai ser um vetor perpendicular a essa superfície, certo? Um elementozinho de área perpendicular à superfície. Para uma carga pontual na origem, a gente vai ter o seguinte: o fluxo E escalar dA, S, né, nessa superfície, ela vai ser a integral, o campo E, a gente já tem a expressão para o campo E, substituir a expressão para o campo E, e escalar o elemento de área, certo? R, só que aqui, ó, repare, o campo E ele está na direção R chapéu. O vetor dA também ele está na direção radial, ou seja, R chapéu. R chapéu escalar R chapéu dá 1, vai sobrar só essa expressão, dA, elemento de área, o módulo de dA é dado por R quadrado seno θ d θ dφ, certo? E então a gente chega à seguinte conclusão, que o E sobre a superfície fechada, eu resolvendo a integral, se eu resolvo essa integral aqui, calculo ela, né? Lembra que vai ter uma integral em θ e uma integral em φ. Se vocês resolverem essa integral, vocês chegam em 1 sobre ε0 vezes Q. Bom, agora vamos pegar, usando o princípio da superposição, a gente sabe que o campo elétrico sempre adiciona vetorialmente. Então,
Vamos imaginar agora que eu tenho várias cargas pontuais, individuais. Então o campo elétrico total vai ser o somatório de todas essas cargas individuais vetorialmente. Então agora vamos pegar a integral fechada, vamos imaginar agora uma superfície que englobe todas essas cargas pontuais. Então vamos calcular o fluxo do campo elétrico gerado por todas essas cargas pontuais através dessa superfície S. Se eu pego a integral fechada de E, campo elétrico escalar dA, isso vai ser o somatório da integral. Então isso vai ser o somatório das cargas I até N, aqui substituindo esse campo elétrico pelo campo aqui, né, que eu tenho uma soma de somas, né, e aí o E eu vou substituir, eu passo essa integral para dentro, né, o E, I, eu vou substituir esse E total por esse somatório de EI, e eu posso trocar o somatório com a integral aqui, né, então vai ser integral fechada dos EI agora, né, escalar dA, não do integral do E mais. Então eu vou ficar essa integral aqui, eu já sei quanto que ela vale, 1 sobre epsilon 0 vezes Q, então vai ser somatório de I igual a 1 até N de 1 sobre epsilon 0 QI, né, devido às QI cargas. Bom, então a gente vai ficar com o seguinte, isso aqui, somar todas as cargas, eu vou chamar isso de carga total, porque o epsilon 0 é igual, né? Então você, o 1 sobre epsilon 0 pode sair e fica só o somatório de igual a 1 até N das QI cargas, ou seja, isso aqui é carga total, é carga interna total. Então isso dá 1 sobre epsilon 0 carga interna. Então eu vou ficar com a seguinte expressão: integral fechada de E escalar dA, isso é igual a 1 sobre epsilon 0 carga interna. Essa aqui é a famosa lei de Gauss. Lembre-se que essa lei de Gauss ela é válida para qualquer superfície. Então, imagine, se eu pegar uma superfície, um conjunto de cargas, imaginar uma superfície que envolva todo esse conjunto de cargas, pegar o campo elétrico total e pegar o vetor infinitesimal dA e fazer o produto de E escalar dA, fazer o produto de E escalar dA sobre toda essa superfície, eu vou ter a carga interna e fazer a integral de superfície fazendo esse produto, eu vou ter a carga interna sobre epsilon 0. Essa é a famosa lei de Gauss. Bom, a lei de Gauss na forma integral que a gente vai chamar. Basicamente ela só diz isso. Então, agora a gente vai ter o seguinte, pelo teorema do divergente, a gente tem que a integral sobre uma superfície fechada de E escalar dA de um vetor escalar outro vetor, isso é, esse vetor dA é um vetor perpendicular a essa superfície, isso é a integral de volume do divergente de E em todo o volume, de tal, vou integrar em todo o volume, certo? Para o outro lado, eu tenho que, escrevendo a carga interna em termos de ρ, a carga interna ela vai ser integral do volume de ρ da tal. Então, o ρ é a densidade de carga de volume, certo?
E eu vou somar toda essa densidade. Eu vou somar toda a quantidade de carga dentro desse volume, certo? O que acontece? Imagine o seguinte: o que seria uma densidade ρ? Uma densidade ρ é a quantidade de carga, certo? Total dividido pelo volume, certo? Então, a carga interna, isso é um ρ vezes volume, certo? Isso aqui eu estou fazendo a integral infinitesimal, claro, porque ρ não pode ser, não é constante, é uma função da posição. Então eu vou fazer integral em todo o volume. Onde tem carga vai acusar alguma coisa, onde não tem carga o ρ é igual a zero, não vai contribuir em nada para a integral. Isso dá, então eu posso integrar em todo o volume que eu quiser. Então independente, posso integrar em todo o volume, todo o espaço. Onde tem carga, o ρ tem algum valor, certo? E aí eu calculo a carga interna através disso. E aí, se eu pegar agora, a gente já sabe, ó, que isso aqui é igual a isso, certo? Então, e que isso aqui é igual a isso. Então isso tem que ser igual a isso. Só que isso aqui é igual a isso, multiplicando por 1. E aí isso aqui é igual a isso. Então se eu pegar e multiplicar isso por um ε0, certo? Eu tenho basicamente se eu faço 1 sobre ε0, eu tenho basicamente o outro lado lá da igualdade. E aí eu posso igualar as duas coisas. Agora, isso aqui é válido sempre em todo o volume, o que a gente fez, entendeu? A gente não restringiu esse volume, não. Então isso é válido sempre. Se essas duas coisas são iguais, então obrigatoriamente isso aqui tem que ser igual a isso aqui. E aí eu vou ter o seguinte: o divergente de E, certo? Ele é igual a ρ sobre ε0. Essa aqui é o que a gente vai ficar conhecendo como a forma diferencial da lei de Gauss. Essa é minha forma diferencial. Então, o que acontece? A forma diferencial, ela vai ser útil para a gente no cálculo de campo elétrico? Não, ela não vai ser útil. Mas através da forma diferencial, eu consigo obter, né, a densidade volumétrica de carga. Então, se eu conheço o campo elétrico, morreu. Eu conheço como foi a distribuição de carga, certo? Basta eu calcular o divergente desse campo elétrico, multiplicar por ε0 e eu tenho a densidade de carga. É assim que eu vou descobrir a densidade de carga para um caso onde que eu tenha conhecendo o campo elétrico, que eu já conheça previamente o campo elétrico. Conhecendo o ρ, basta eu calcular a integral em todo o volume, eu estou calculando aquele negócio, de tal que eu obtenho toda a carga interna. Ou seja, daqui eu vou fazendo um trabalho aqui de volta, né, de desconstrução do que a gente fez, e eu consigo assim obter a carga interna.